Depois, vamos lá. Fazer mais uma questão. Questão 33 dos complementares. Tem assim. Com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes, foi definido um aumento de 22% e 24% de álcool anidro na gasolina. Tendo o teor de álcool em uma amostra de gasolina, utiliza o procedimento, mistura os remédios de gasolina com remédio de água, esta mistura, passa todas as fases, mede o volume da fase aquosa. Considere, a gente fez uma questão parecida com essa na parte dos propostos. Considere que a adição de um volume V1 de água e o volume V2 de etanol produz uma mistura de volume V1 mais V2, então note que aqui ele fez a consideração. Então a gente vai considerar que o volume final, ou seja, o volume da mistura, é igual ao volume de água sem estar misturado mais volume de álcool. Note, essa consideração não é verdadeira, mas vamos considerar. Pode-se afirmar aqui. Então a gente tem uns caixinhas aí, né? E ele diz: se o volume final da fase aquosa for 60, então o que a gente já sabe, né? A gente viu na questão anterior que se você pega que gasolina é hidrocarbonetos, já mistura de hidrocarbonetos, só que a nossa gasolina já tem álcool. Ele falou que vai misturar com álcool, né? Então o que a gente está chamando de gasolina aqui não é gasolina pura, é uma gasolina que tem um adicional de álcool. E se a gente pegar água, misturar essas duas crianças, nós vamos formar um sistema onde embaixo você teria água mais álcool e em cima você teria gasolina, perdão, você teria os hidrocarbonetos, desculpa. Você teria os hidrocarbonetos mais uma fração de álcool ainda. Aqui a gente vai fazer a consideração, com a consideração de que o álcool é tão mais solúvel em água que praticamente não vai existir álcool em hidrocarboneto. Só que existe, e tem questão da FUVEST que pede para você representar isso com bolinhas. Se você representar com bolinhas, você bota muita bolinha de álcool aqui e bota tipo uma bolinha de álcool aqui em cima. Você está representando que tem um pouquinho, quase nada de álcool. Bote muito embaixo e uma em cima para dizer que tem um pouquinho de álcool, tudo bem? Mas, para fazer essa questão, vamos considerar que não tem álcool em cima e que todo o álcool ficou embaixo. Então, o que vai acontecer? Ele falou que se a fase aquosa tiver 61 ml, lembra, ele disse que ele vai pegar 50 ml de cada um dessa galera aqui, 50 ml desse, 50 ml desse. O volume final vai acabar dando 100 ml. Ele disse, se o volume da fase aquosa for de 60 ml, pronto. Então, se o volume da mistura for de 60 ml, e eu sei que eu usei 50 ml de água, isso implica que o volume de álcool é de 10 ml. Porque a gente usou 50 ml de água, a água extraiu o álcool da gasolina, e por isso que o volume ficou 60, porque 10 ml de álcool acabou sendo extraído pela água. Conclui-se que a gasolina contém 20% de álcool. Então, vamos lá. O percentual em volume de álcool vai ser o percentual em volume de álcool. É o volume de álcool pelo volume da mistura. Quanto é o volume do álcool? 10 ml. Quanto é o volume da mistura? Gasolina 100 ml. Minto. Mistura. Nossa. Tá, só uma coisa antes de eu continuar. Aqui é volume da água mais volume da
mistura chamada de gasolina. Tranquilo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que a gasolina é hidrocarboneto mais álcool. Então, só para corrigir. Voltando lá. O volume do álcool é 10 ml e a gasolina tinha 50 ml, né? Então, a mistura de hidrocarboneto e álcool tinha um volume de 50 ml. Você veio colocar 100, mas 100 ml é o volume dessa mistura toda aqui. Ó. Isso aqui é 100 ml. Só que se eu quero calcular o teor de álcool na gasolina, eu tenho que pegar essa mistura de cá. Essa de cá. Por que essa? Aqui eu tenho álcool e hidrocarbonetos. Quero saber quanto de álcool tem nessa mistura. Eu descobri que eu tenho 10 ml de álcool. E eu quero descobrir qual é o teor de álcool nessa mistura, chamada gasolina. Então vou dividir pelo volume dessa mistura, chamada gasolina. Então, entre aspas aqui. Então esse traço aqui dá 20%. Isso aqui é verdade. Aí vamos para a segunda afirmação. Para que a amostra de gasolina apresente teor alcoólico de acordo com o previsto pela medida provisória, o volume da fase aquosa tem que ser 74 ml. Não tem. Por que não tem? Vamos lá. Ó, eu estou vendo que a nossa conta de percentual de volume de álcool ela vai sempre ser dada por o volume do álcool. Tranquilo? Sobre 50. Por que 50? Porque o nosso 50 é o volume da mistura entre álcool e gasolina, entre álcool e hidrocarboneto. E eu quero saber quanto de álcool tem nessa mistura, tranquilo? Que tem 50 ml. Se a mistura entre água e álcool, se esse rapazinho daqui ó, tiver 74 ml, notem, eu vou escrever que o volume de álcool seria, né, 74 ml, que é o volume da mistura aquosa, menos o volume de água. Eu tenho a mistura de água e álcool. Ele falou que a soma dos volumes de água e álcool dá... a soma dos volumes deles individualmente dá o volume final. Então, como eu sei que eu usei 50 ml de água, quando eu dividir esse troço por 50 ml aqui embaixo, isso vai me dar 24 por 50, isso vai dar 48%. É muito mais, hein? 40% é muito maior. É maior do que o 24%. 24%, isso que eu preciso. Então você não precisa ter 74 ml, né? Então isso aqui está falso. Você precisa, na verdade, ter 62 ml seria o que daria 24%. Nessa análise, o álcool presente na gasolina transfere-se preferencialmente na fase aquosa, por ser mais solúvel nessa. Verdadeiro. Isso foi o que a gente usou, né? O álcool é mais solúvel em água que em hidrocarbonetos, certo? Só uma coisa interessante, é possível você escrever a seguinte equação química: álcool dissolvido em hidrocarbonetos está em equilíbrio com álcool dissolvido em gasolina, em água. Por que eu estou escrevendo isso? Algumas questões de vestibular já cobraram isso aqui e cobraram isso mais uma vez. Isso é um problema de equilíbrio químico. Isso tem uma constantezinha que relaciona a concentração de álcool dissolvido em água com a concentração do álcool dissolvido em hidrocarbonetos. E como é que você sabe se o álcool é mais solúvel em água ou do que no carboneto? Você verifica o K. Se o K for maior do que 1, que é o nosso caso,
Se o cara fumar o Q1, quer dizer que tem mais álcool dissolvido em água do que dissolvido em gasolina. E essa constante aqui é chamada de constante de partição. Então, já vi isso em 2 provas pelo menos, tá? Constante de partição. Na verdade, 3 provas. Uma da FUVEST, uma do ITA e uma do Enem, que eu me lembro agora de cabeça. Você lembrar que dá para botar equilíbrio químico nesse assunto de separação de mistura e se calcular essa constante de partição. Lembrei de mais uma, o IME também já fez isso, 4 provas, pelo menos, tá bom? Então, tá aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.